Dia 23 de agosto, dia de São Padre Pio. Relatos de alguns milagres atribuídos à intercessão do Padre Pio. É muito difícil estabelecer uma definição para a palavra milagre. Os milagres são considerados expressões do sobrenatural. Nós também podemos dizer que um milagre é um fenômeno que ocorre contrário às leis naturais e obedecem a uma força superior, a de Deus. A vida do Padre Pio é cheia de milagres, mas nós temos que prestar atenção à natureza do milagre, que é sempre divino. Desta maneira, o Padre Pio sempre convidou as pessoas a agradecer a Deus, verdadeiro autor dos milagres. Vou relatar aqui alguns milagres extraordinários do Padre Pio. O primeiro milagre atribuído ao Padre Pio aconteceu em 1908. Naquela época, ele morava no convento de Montefusco. Um dia, ele decidiu ir à floresta para colher castanhas em uma bolsa. Ele enviou esta bolsa para sua tia Dária, em Petreutina. Ela sempre foi muito afetuosa para com ele. A sua tia recebeu a bolsa e comeu as castanhas e depois guardou-a como lembrança. Poucos dias depois, sua tia Dária estava procurando algo em uma gaveta onde seu marido normalmente guardava pólvora. Era noite e ela estava usando uma vela, quando de repente a gaveta pegou fogo. O fogo atingiu a tia Dária e, num instante, ela pegou a bolsa que tinha as castanhas de Padre Pio e a pôs na sua face. Imediatamente sua dor desapareceu e não ficou nenhuma ferida ou queimadura na sua face. Durante a Segunda Guerra Mundial na Itália, o pão era racionado. No convento do Padre Pio havia sempre muitos convidados e pessoas pobres que iam até lá pedir comida. Um dia, os monges foram ao refeitório e perceberam que na cesta tinha aproximadamente 1 quilo de pão. Todos os irmãos rezaram e se sentaram antes de começar a comer, e o Padre Pio foi para a igreja. Depois de um tempo, ele voltou com os pães nas mãos. O superior perguntou ao Padre Pio: "Onde você conseguiu os pães?" E o Padre Pio respondeu: "Um peregrino à porta me deu." Ninguém falou, mas todo mundo concluiu que só Padre Pio poderia encontrar este tal peregrino. Uma vez no convento do Padre Pio, um frade deixou de colocar hóstias suficientes para a celebração, pois havia poucas disponíveis. Mas depois das confissões, Padre Pio pegou as hóstias e começou a entregar a Sagrada Comunhão às pessoas, e ao término da celebração sobraram muitas hóstias, mais do que eles tinham antes. Uma filha espiritual do Padre Pio estava lendo uma carta dele à beira de uma estrada. O vento fez a carta voar e rolar por uma ribanceira. A carta já estava longe, quando deixou de voar e caiu e ficou presa a uma pedra. Desse modo, foi possível recuperar a carta. No dia seguinte, ela encontrou o Padre Pio, que lhe disse: "Você tem que prestar mais atenção ao vento da próxima vez. Se eu não tivesse posto meus pés na carta, ela teria se perdido." A senhora Cleonice Morcaldi, filha espiritual do Padre Pio, disse: "Durante a Segunda Guerra Mundial, meu sobrinho estava prisioneiro. Nós não tínhamos recebido notícias durante um ano e todo mundo acreditava que ele havia morrido. Os pais dele pensavam a mesma coisa. Um dia, a mãe dele foi ao Padre Pio e se ajoelhou em frente ao frade que estava no confessionário e disse: "Por favor, diga-me se meu filho está vivo.
Eu não vou embora se você não me falar. Padre Pio simpatizou-se com ela e, tendo piedade de suas lágrimas, disse: levante-se e fique tranquila. Alguns dias depois, eu não pude resistir diante da dor dos pais, e assim decidi pedir um milagre para o Padre Pio. Eu disse: Padre Pio, eu vou escrever uma carta ao meu sobrinho Giovanni. Eu só escreverei o nome dele no envelope porque nós não sabemos onde ele está. Você e seu anjo da guarda levarão a carta até ele. Padre Pio não respondeu. Eu escrevi a carta e pus em minha mesa, de noite, para entregar na manhã seguinte ao Padre Pio. Ao amanhecer, para minha grande surpresa e medo, a carta não estava mais lá. Eu fui correndo ao Padre Pio para lhe agradecer e ele me disse: dê graças a Nossa Senhora. Quase 15 dias depois, nosso sobrinho respondeu à carta. Então, toda a nossa família ficou contente, dando graças a Deus e ao Padre Pio. Durante a Segunda Guerra Mundial, o filho da senhora Luísa, que era oficial da Marinha Britânica Real, era motivo de angústia para sua mãe, pois ela orava diariamente pela conversão e a salvação de seu filho. Um dia, um viajante inglês chegou a San Giovanni Rotondo trazendo alguns jornais ingleses. Luísa quis ler os jornais. Ela deu notícias do afundamento do navio que o filho dela estava. Ela foi chorando ver o Padre Pio, que a consolou imediatamente. Quem lhe falou que seu filho morreu? Na realidade, Padre Pio pôde dizer exatamente o nome e o endereço do hotel onde o jovem oficial estava, depois de ter escapado do naufrágio do Atlântico. Ele estava no hotel à espera de um novo cargo. Imediatamente, Luísa lhe enviou uma carta e, depois de 15 dias, obteve a resposta de seu filho. Havia uma tal mulher nobre e boa em San Giovanni Rotondo que o Padre Pio disse que era impossível de achar qualquer falha em sua alma para perdoar. Em outras condições, ela viveu para ir para o céu. Ao término da quaresma, Paulina estava tremendamente doente. Os doutores não lhe deram esperança. O marido dela e as 5 crianças deles foram para o convento rezar e pedir ajuda para o Padre Pio. 2 das 5 crianças correram em direção ao Padre Pio chorando. O Padre Pio ficou perturbado e então tentou consolá-los, prometendo que ia rezar para eles. Nada mais. Alguns dias depois, mais ou menos às 7 horas da manhã, as coisas mudaram. Na realidade, ele pediu para Paulina, de forma que isso curou, e ele disse-lhes: ela se recuperará no dia da Páscoa. Mas, durante a Sexta-feira Santa, Paulina perdeu a consciência, e ela logo depois, no dia de sábado, havia entrado em estado de coma. Finalmente, depois de algumas horas, Paulina morreu. Alguns dos seus parentes levaram o vestido de noiva dela para vesti-la, isso de acordo com uma velha tradição. Outros parentes correram para o convento para pedir um milagre ao Padre Pio. Ele lhes respondeu: ela ressuscitará, e foi para o altar para celebrar a Santa Missa. Quando o Padre Pio começou a cantar o Glória e o som dos sinos que anunciaram a ressurreição de Cristo, ele deu um forte grito e os olhos dele estavam cheios de lágrimas. No mesmo momento, ressuscitou Paulina e, sem qualquer ajuda, ela desceu da cama, se ajoelhou e orou 3 vezes o credo. Então, eles se levantaram e sorriram. Ela ressuscitou. Na realidade, o Padre Pio não tinha dito ela ressuscitará, e sim, ela recuperará. Quando eles perguntaram o que se passou durante o tempo que ela estava morta, ela respondeu: eu subi, eu subi, eu subi, até que eu entrei em uma grande luz e de repente eu voltei. Testemunho de uma mãe. Minha primeira filha nasceu em 1953, quando tinha 1 ano e meio.
o Padre Pio salvou sua vida em forma súbita e milagrosa. Na manhã de 6 de janeiro de 1955, meu marido e eu estávamos na igreja assistindo à Santa Missa e nossa filha estava em casa com a avó dela. De repente, um acidente aconteceu. A nossa filha se queimou com uma panela de água quente. A queimadura era tão grande quanto séria. O atingiu desde o estômago até a parte de trás. O doutor recomendou para hospitalizá-la imediatamente, porque ela podia morrer devido ao estado de gravidade suprema. Por isto, ele não nos deu nenhuma esperança. Desesperado ao ver sofrer a minha filha, nisso que o doutor se foi, eu invoquei fortemente o Padre Pio, que intervisse urgentemente. Enquanto eu estava pronta para levá-la para o hospital, já era quase meio-dia, quando de repente a menina que estava só no quarto me chamou. Mãe, olha que já não tem nenhuma ferida. E quem desapareceu suas feridas? Eu perguntei amedrontada e com grande curiosidade. Ela respondeu, Mãe, o Padre Pio veio e ele curou minhas feridas, pondo suas mãos sagradas em minha queimadura. Realmente, para surpresa de todos, não havia nenhum sinal ou marca que havia alguma queimadura. O corpo de minha filha era totalmente saudável, e pensar que alguns minutos antes que o médico a condenou. Os camponeses de San Giovanni Redondo se lembraram com grande felicidade o evento seguinte. Estavam na primavera as árvores de amêndoas floridas, enquanto estavam prometendo uma boa colheita. Mas, infelizmente, milhões de lagartas vorazes chegaram e elas devoraram as folhas e as flores, não deixaram sequer as cascas. Depois de 2 dias tentando parar aquela invasão, os camponeses estavam muito preocupados, porque para muitos deles as amêndoas eram o único recurso econômico. Eles decidiram contar ao Padre Pio o problema. O Padre Pio teve uma bela visão das árvores pela janela dele no convento, e ele decidiu as abençoar. Ele vestiu o vestuário sagrado e ele começou a rezar. Quando terminou, ele pegou água benta e fez sinal da cruz em direção para as árvores. Imediatamente, as lagartas desapareceram, e no dia seguinte que as lagartas tinham desaparecido, as árvores de amêndoas pareciam ter brotos novamente. Era um desastre. A colheita estava perdida. O que aconteceu então é realmente incrível. Nós tivemos a colheita mais abundante. Como é possível que nós tivéssemos uma colheita mais abundante a que aquelas que nós normalmente tivemos? Nunca, em tempos normais, nós tínhamos tido uma colheita deste modo. Os cientistas nunca puderam dar uma explicação a este fenômeno. Estes são alguns dos muitos milagres do Padre Pio. Essa aqui é a sala onde ficam os paramentos dele. Esses são os materiais litúrgicos do Padre Pio. Foi nesta cruz aqui que o Padre Pio recebeu os estigmas. Esta era a cela de Padre Pio. Aqui é uma pequena parte onde ficam as cartas de Padre Pio que ele recebia. Algumas cartas ficam nessa sala. Fica, Senhor, comigo, pois preciso da tua presença para não te esquecer. Sabes quão facilmente posso te abandonar.
Fica, Senhor, comigo, porque sou fraco e preciso da tua força para não cair. Fica, Senhor, comigo, porque és minha vida e sem ti perco fervor. Fica, Senhor, comigo, porque és minha luz, sem ti reina a escuridão. Fica, Senhor, comigo, para me mostrar a tua vontade. Fica, Senhor, comigo, para que ouça a tua voz e te siga. Fica, Senhor, comigo, pois desejo amar-te e permanecer sempre em tua companhia. Fica, Senhor, comigo, se queres que te seja fiel. Fica, Senhor, comigo, porque por mais pobre que seja minha alma, quero que se transforme num lugar de consolação para ti, um ninho de amor. Fica comigo, Jesus, pois se faz tarde e o dia chega ao fim. A vida passa e a morte e o julgamento e a eternidade se aproximam. Preciso de ti para renovar minhas energias e não parar no caminho. Está ficando tarde e a morte avança e eu tenho medo da escuridão, das tentações, da falta de fé, da cruz, das tristezas. Oh, como preciso de ti, meu Jesus, nesta noite de exílio. Fica comigo nesta noite, Jesus, pois ao longo da vida, com todos os seus perigos, eu preciso de ti. Faz, Senhor, te reconheço como reconhecer os teus discípulos ao partir o pão, a fim de que a comunhão eucarística seja a luz a dissipar a escuridão, a força a me sustentar e a única alegria do meu coração. Fica comigo, Senhor, porque na hora da morte que está unida a ti, se não pela comunhão, ao menos pela graça e pelo amor. Fica comigo, Jesus. Não peço consolação divina, porque não as mereço, mas apenas a tua presença. Ah, isso sim te suplico. Fica, Senhor, comigo, pois é só a ti que procuro teu amor, tua graça, tua vontade, teu coração, teu espírito, porque te amo e a única recompensa que te peço é poder amar-te sempre mais. Com este amor resoluto desejo amar-te de todo o coração enquanto estiver na terra, para continuar a te amar perfeitamente por toda a eternidade. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. Nossa Senhora, intercedei por nós. Amém. Fica, Senhor, comigo, pois preciso da tua presença para não te esquecer. Sabes,